Olá, é um prazer estar aqui com vocês pelo projeto Trilhas da Saúde, neste canal do YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou Ana Alckmin, mediadora dessa roda de conversa, e vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, lisos, grisalhos e tenho olhos azuis. Estou usando hoje uma blusa de fundo azul com peixinhos lilás, com um pingente lilás e um brinco e anéis lilás. Atrás de mim tem um fundo de tela preto com as logos coloridas do Grupo Mulheres do Brasil e do projeto Trilhas da Saúde. O projeto Trilhas da Saúde tem como objetivo ajudar você a trilhar pelos caminhos que levam à reflexão e à prática regular do autocuidado, através de informação de qualidade e conteúdos de educação em saúde que são disponibilizados aqui no canal do Grupo Mulheres do Brasil, na playlist Trilhas da Saúde. Para as voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil, oferecemos mais conteúdos relacionados à saúde integral dentro do Workplace, na Biblioteca de Conhecimento. E para quem não é voluntária e não tem acesso a esta plataforma, fica o convite. Junte-se a nós. Faça parte do Grupo Mulheres do Brasil. Somos o maior grupo feminino suprapartidário do país, com mais de 130 mil mulheres espalhadas pelo Brasil e exterior. Lutamos por transformações sociais e políticas públicas para um mundo mais justo e igualitário, com mais oportunidades para todos. E fazemos isso através do protagonismo feminino. Somos um grupo político, sim, mas nosso partido é o Brasil. Quer saber mais e apoiar nossas ações? Acesse o site www.grupomulheresdobrasil.org.br. A equipe vai colocar aqui no chat. Hoje teremos uma roda de conversa. Então, para aprofundar essa discussão, temos hoje a honra de receber a nossa trilheira e psicóloga Vanessa Albuquerque. Seja bem-vinda, por favor, se apresente, Vanessa, e faça a sua autodescrição. Olá, eu sou Vanessa Albuquerque, psicóloga, sexóloga e idealizadora da Sexia, que é um projeto que tem tudo a ver com esse tema que a gente vai conversar hoje. E eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, longos, tenho um sinal grisalho na ponta da cabeça. Estou vestindo hoje uma camisa listrada, acessórios dourados e estou com o meu fundo do Trilhas da Saúde. Muito bem. Vanessa, o que é consentimento? Muitas vezes pensamos em consentimento apenas dentro do contexto sexual, mas sabemos que ele vai muito além. Podemos falar de consentimento emocional, relacional, até mesmo profissional. Queria começar perguntando o que é de fato consentimento e por que ele é tão fundamental em todas as esferas da vida? De fato, é fundamental que a gente comece pelo o que é. E eu gosto muito de contextualizar. Antes de eu simplesmente dizer o que é consentimento, a gente precisa entender o que é sexualidade, inclusive. Quando você fala de ato sexual, de fato, o ato sexual está dentro da sexualidade. Mas na sexualidade nós temos a comunicação, nós temos o respeito, nós temos como eu me enxergo, como eu enxergo o outro, nós temos um conjunto de coisas que tem a ver com o consentimento também. Então, de uma forma bem clara, o que é consentimento? É um acordo, claro, é um acordo de duas ou mais pessoas. É onde a gente pode consentir sobre algo. Eu quero, eu não quero, eu concordo, eu não concordo. Então, quando a gente fala de consentimento, é um acordo, claro, sem pressão e sem culpa. Muito bem. A origem do não saber dizer não. Muita gente tem dificuldade em dizer não, mesmo quando sente claramente que está desconfortável. Isso começa cedo, lá na infância, e se repete em diversas relações, nos relacionamentos íntimos, nas amizades, no trabalho. Por que é tão difícil colocar limites e expressar o próprio desejo de forma clara? Ana, eu acredito que a nossa criação,
ela nos incentiva a isso até hoje, né? Tem muitas famílias mudando já esse contexto e esse entendimento sobre isso, né? Mas a gente começa, por exemplo, lá na infância. Uma coisa que eu escuto muito, né, e eu trago para muitas realidades, por exemplo, quando uma criança não quer abraçar ou beijar o avô ou o tio, por exemplo, né? A menina mais especificamente. Não, você tem que falar porque é o seu avô, porque é o seu tio, vá lá, dê um beijo, abraço, sente no colo. Então, nós somos o tempo todo influenciadas dentro desse não poder dizer não, dentro de não poder sentir o que eu não quero. Então, acredito que o ponto de a gente acabar consentindo de uma forma negativa, sem ser um sim verdadeiro, tem uma relação com isso, com aquilo que a gente aprendeu. Então, essa é uma dificuldade que eu sempre digo, que a gente vai ter que desaprender o que nós aprendemos em algum momento e aprender uma nova realidade. E quando a gente fala sobre consentimento, a gente precisa entender que consentir é dizer sim, mas é um sim verdadeiro, e não um sim justamente pela questão da culpa, da imposição ou do não poder dizer não. E eu ainda digo mais: quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para nós mesmos. Então, eu acredito que fica essa reflexão. O que é consentir? Consentir é dizer sim. Sim, de verdade, sim, porque de fato eu quero, e não porque o outro quer que eu diga o sim. Certo, por isso que todo mundo precisa de terapia, não é isso? Existe uma carga histórica e social sobre o corpo e o comportamento das mulheres, que muitas vezes fazem sentir culpa quando querem dizer não. Como essa cultura da culpa afeta o direito de consentimento das mulheres, dela consentir de fato? Pois é, Ana, de fato, eu concordo contigo que essa cultura é uma cultura que, inclusive, nos adoece, né? E a gente precisa olhar para isso como uma realidade real e urgente para a mudança. Porque a culpa, ela pesa, ela aprisiona, ela adoece. E quanto mais a gente vive com esse carregar da culpa, mais a gente se afunda, né? E eu vou colocar simbolicamente como o fundo do poço. Imagina que eu estou dizendo sim o tempo todo, sim o tempo todo, sim o tempo todo, eu vou deixando de ser eu, inclusive. Porque eu não sei o que de fato eu quero, eu não sei o que de fato eu gosto, eu não sei qual é o momento que eu posso sentir o que de fato eu estou sentindo e até mesmo acolher. Né? Muitas mulheres acabam não se acolhendo por não saber como fazer isso. E acolhimento tem a ver com respeito. Eu sempre costumo trazer essas reflexões em processo de terapia mesmo, porque é muito difícil quando a gente simplesmente dá o consentimento por obrigatoriedade. Simplesmente quando a gente tem que ser ou precisa ser aquilo que as pessoas esperam de nós. E eu acho que eu acabei aprendendo isso um pouco na prática também, quando eu sempre digo que, assim, eu aprendi a dizer não, depois de dizer muito sim, depois de adoecer, depois de precisar me perder para me achar, né? E aí agora eu falo no papel de mulher, não apenas psicóloga, mas mesmo como psicóloga, faço terapia porque eu preciso lidar com as minhas questões, né? E isso tem a ver com entender sobre respeito, consentimento e limite. Né? Então, eu trago essa reflexão, compartilhando um pouco sobre mim, para que essa reflexão ela possa ser ampliada. Como é que vocês, né? Como é que nós, mulheres, estamos lidando com os nossos relacionamentos? Então, já Pois deixo é, aí essa reflexão. você sabe que eu estava lembrando aqui que aos 35 anos eu fui fazer uma terapia, porque eu estava em crise no meu primeiro casamento. E eu lembro que a terapeuta virou para mim e falou: meu apelido era Mulher Elástico, porque eu estava sempre assim. Eu hoje sou uma pessoa muito risonha, eu estou sempre sorrindo, porque é meu perfil. Mas não é mais aquela coisa forçada. Por quê? Eu tive que aprender a dizer não. Então eu estava sempre assim, porque eu tinha que estar sempre feliz e dizendo sim. Hoje não. Eu digo sim apenas para quem eu quero dizer sim, para o que eu quero dizer sim. Então eu acho que isso é muito importante a mulher ter essa conscientização do que é dizer sim lá de dentro, não o sim forçado, não é isso? E Perfeito, perfeito. aí, nem sempre a ausência de consentimento é óbvia. Às vezes ela é sutil, silenciosa, emocional,
mas machuca profundamente. Quais são as formas mais comuns de violência de consentimento emocional que muitas pessoas nem sequer percebem? Tá, vou trazer uma realidade de consultório, tá? Não Sim. ouvi isso uma vez, duas vezes ou três vezes, mas já ouvi mulheres compartilhando assim: chega de noite, meu marido quer namorar, eu não quero namorar, mas eu tenho que dizer sim, ou eu tenho que namorar. Quando eu falo namorar, entendam ter um relacionamento, né, ter um ato sexual com o marido, é o marido, certo? Mas naquele momento ela preferia dizer não, mas ela sempre está dizendo sim, porque é o marido. E a gente tem muito uma cultura, né? A gente escuta muito que se você não oferece em casa, ele vai procurar na rua. Então, percebam que a gente está sempre em estado de alerta, porque a gente não pode errar, porque a gente não pode dizer não, porque a gente tem que estar disponível. Então, isso de uma forma muito sutil, mas deixa mais essa reflexão. Como é que estão os relacionamentos? Né? Como é que estão os nossos relacionamentos? Tem um diálogo? Existe um respeito? Existe uma leveza na possibilidade de dizer, não, hoje eu não quero? Então, sim, de uma forma muito sutil, de uma forma real, mas de uma forma, inclusive, volto para a questão do adoecimento mental, isso também adoece, porque eu estou me submetendo a situações que eu não quero estar, que eu não quero fazer, porque eu preciso seguir um papel, porque eu preciso fazer aquilo que esperam de mim. E isso adoece. Viver em prol do outro o tempo todo. E eu não estou dizendo que não existe, inclusive, não estou afim agora, mas meu marido me dá um beijo no cangote, o meu marido se aproxima. Eu posso despertar o meu desejo sexual ali e aí rolar de uma forma leve, fluida e com consentimento. Mas a partir do momento em que, mesmo sem querer, eu estou ali, no ato sexual, mas pensando, eu quero que acabe logo, eu quero que acabe logo, eu quero que acabe logo, não foi um consentimento leve e verdadeiro, como eu citei, né? O que de fato é consentimento. Então, de uma forma sutil, mas de uma forma clara, e que é a realidade de muitas mulheres, isso pode ser um exemplo. Pois é, porque a maioria de nós não foi educada para falar sobre limites, vontades e respeito mútuo. Mas a boa notícia é que podemos aprender e ensinar. Vanessa, como podemos, na prática, educar crianças e adolescentes sobre o que é o consentimento? Eu acho que a gente pode começar justamente na educação em sexualidade para prevenção de violências. E quando eu falo educação em sexualidade, eu não falo uma educação sexual simplesmente para ensinar o que se fazer em cima de uma cama. Né? Até porque quando eu digo que eu sou sexóloga, as pessoas já olham de lado, já acham estranho, e eu sempre desmistifico isso. Né? Quando eu falo que é importante a gente falar sobre sexualidade, é sobre isso. É ensinar uma criança a tomar banho, ensinar uma criança a respeitar quais são as partes do corpo que não devem ser tocadas, ensinar que justamente ela precisa sentir o que ela está de fato sentindo e verbalizar. Então, dizer para a criança até onde as pessoas podem ir e precisam respeitar isso é fundamental para que o consentimento ele seja respeitado. Né? Então, imagina uma tríade: respeito, consentimento e limite. Eu preciso respeitar o espaço do outro, mas para que eu respeite o espaço do outro, eu também preciso saber até onde eu posso ir. E isso tem a ver com o consentimento. Então, eu preciso consentir de uma forma leve. Eu preciso consentir por algo que de fato eu quero. Eu preciso. A criança, inclusive, ela é muito. Ela recebe muitas formas de atrair, né, de ser atraída, e isso não é consentimento. Né? Se a criança quer alguma coisa, se for algo em troca, né, quando a gente olha para essa situação, não é um consentimento. Ela não está dizendo que quer ser tocada, ela está dizendo que quer aquilo que está sendo oferecido por trás dessa situação. Então, que a gente possa educar as nossas crianças ensinando sobre isso. Primeiro, nós adultos precisamos sim respeitar o não da criança, claro, com limites. Claro, também que nem é todo não que a gente precisa aceitar. Mas se a sua criança, né, a sua filha, sua afilhada, sua sobrinha, sei lá,
tem alguns distanciamentos com pessoas adultas, principalmente homens, olhem para isso com atenção. Né? Tentem entender ou tentem contextualizar sem julgar. Não estou dizendo que é para, olha, está acontecendo alguma coisa. Não é isso. Mas para tentar respeitar um pouco esse espaço do não querer. Por que ela não quer? Será que ela se sentiu constrangida de alguma forma? Será que ela se sentiu invadida de alguma forma? Que às vezes a gente não dá valor a esses sinais e a gente precisa olhar para isso também, não só pela criança, mas principalmente por essa criança que vai ficar uma pessoa adulta e que precisa desenvolver aí na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, o dizer não, o dizer sim, o poder consentir, né? E saber até onde ela pode ir também no limite do outro. Então, sim, que a gente eduque as nossas crianças desde já, respeitando-as também. Sim, eu sou voluntária numa ONG e a gente trabalha com criança. E tem uma das meninas lá que ela tem essa restrição de toque nela. E eu sempre respeitei. E aí as crianças, quando elas chegam, elas me veem, tia, elas me chamam de tia fofa, elas me abraçam, elas me beijam. E de repente ela sempre quer um abraço? Ela não. Não, não. E eu respeito. Mas eu achei tão bonitinho que outro dia teve um evento lá no espaço, que a hora que ela me viu, ela, tia, correu, me abraçou. Isso me encheu assim, sabe, de um calor tão gostoso no peito, porque às vezes as relações mais próximas, como familiares ou afetivas, são onde mais se ignora o consentimento. E aí, como identificar relações em que o consentimento não está sendo respeitado, mesmo com afeto envolvido? Ficam sempre essas dúvidas. E aí, o que você tem para dizer para a gente com essa relação assim do até onde eu posso ir? Esse consentimento, né? A gente precisa perceber que a gente se comunica de uma forma verbal e não verbal. Né? Eu posso simplesmente dizer não, você vê que eu estou balançando a cabeça e dizendo não, e verbalizando não, e de fato isso é não. E às vezes eu estou dizendo sim, balançando a cabeça de forma negativa e dizendo sim com a boca. Ou mostrando alguma emoção negativa, mesmo dizendo sim. Então, eu acho que a gente pode sentir, de fato, essa sutileza de não apenas ouvir, mas sim interpretar. Isso não é porque eu sou psicóloga que só psicólogos ou profissionais especialistas podem fazer isso. Não. A gente pode ter a sensibilidade e aprender a, de fato, ouvir e enxergar o outro. Às vezes o outro está demonstrando que não está bem, mas verbalmente, de forma automática, está dizendo que está bem. Então, bom, vou respeitar o espaço dele, mas eu posso me colocar à disposição, por exemplo. Né? Então, a gente precisa enxergar que a gente se comunica de forma verbal e não verbal. Se eu estou em dúvida, se eu balanço a cabeça dizendo que sim e falo não, ou ao contrário, opa, deixa eu entender um pouco mais, deixa eu perguntar um pouco mais, né? Deixa eu, antes de fazer o que a gente tá conversando sobre, né? Deixa eu entender se de fato o que eu estou entendendo é o correto, né? E assim a gente abre espaço para o diálogo e espaço para o outro. E aí a gente respeita. Faz sentido, Ana? Faz. O problema é que muitas crianças têm justamente essa dificuldade de entender o que ela pode e o que ela não pode falar. Por conta, justamente, eu lembro que a minha mãe falava para a gente, quando a gente era criança, a gente ia na casa da minha avó, e nós éramos em muitos irmãos, nós éramos em 9, era uma quantidade, né? Mas os pequenininhos, a gente ia, a minha mãe fazia a gente comer em casa, para chegar lá e não aceitar, porque ela não queria passar vergonha. Então ela falava: vocês não vão aceitar. Então, ali, sabe, eu estou falando do meu exemplo, quantos exemplos a gente tem na vida do que você pode e o que você não pode, pela orientação da mãe. Então, tudo vem na educação. Os pais de hoje precisam ser educados para que tenham crianças saudáveis lá no futuro. E aí, outro ambiente em que o consentimento muitas vezes é violado de forma velada é o ambiente de trabalho. Interrupções constantes,
toques sem permissão, sobrecarga sem negociação. Como o respeito ao consentimento pode, ou deveria, né, se manifestar nas relações profissionais? Pois é, as empresas elas precisam ter essa cultura da não à violência, do não ao assédio, do não a questões que invadam o espaço do outro, mas isso precisa ser uma cultura, não é apenas o líder ou o chefe, ou não são essas pessoas que apenas elas precisam desempenhar esse papel. A empresa precisa cobrar, a empresa precisa acompanhar e a empresa precisa educar, orientar. Né? E aí, esse é um ponto de bastante atenção, e eu vou puxar para o que a gente estava conversando anteriormente. Não adianta a gente querer que a criança apenas aprenda ou faça o que precisa ser feito se ela não sabe. De fato, a educação em sexualidade para o bem-estar e a prevenção de violências precisa ser agora conosco, com mulheres adultas, homens adultos, que aprenderam de uma forma, precisam desaprender e aprender uma nova realidade. Porque, de fato, né, estamos em 2025 e a gente precisa se adaptar às realidades, às leis, e tudo isso vai piorando se a gente simplesmente tapa a visão e acha que, não vai acontecer nada. Tem acontecido muita coisa, e é uma responsabilidade nossa, social, para um problema emocional, né, do nosso emocional, do nosso sentido, do nosso viver. Bem-estar não é só em casa, é no trabalho também, puxando o gancho para o trabalho. Então, as empresas elas têm sim responsabilidade, e veja que quem lidera uma empresa são adultos. Então, essa educação em sexualidade precisa ser com adultos em prol das crianças, em prol de uma sociedade melhor, né? Em prol de respeitarmos, sabermos o que é. Não adianta simplesmente eu dizer, você tem que respeitar. Certo, mas o que é respeito? Né? O que é consentimento? Que foi o que a gente começou falando aqui. O que é consentimento? É um acordo claro, é um acordo verdadeiro, é um sim sincero. Então, começa por aí. Pois é, como você disse, né? Às vezes a gente diz sim para agradar, para evitar conflito ou por medo de rejeição. Mas esse sim também pode ser uma forma de violência contra nós mesmas. O que podemos observar em nós quando dizemos o sim, querendo dizer o não? E como a gente consegue sair desse ciclo? E converse aqui com a gente um pouquinho, Vanessa, para explicar para as pessoas que elas podem dizer o não. Sabe, elas não são obrigadas sempre a dizer sim. Isso daqui a gente, nossa, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente levar para a vida, a gente tem que começar a educar para menos sim e mais não. E você falou uma coisa perfeita, né? De fato, eu concordo que a gente precisa desaprender e aprender. Eu já falei isso, eu vou repetir quantas vezes for necessário. A gente entender que nós somos seres humanos, né? Nós somos metamorfose, nós estamos em mudança e transformação o tempo todo. E como é que a gente muda? A gente muda a partir do desejo. Primeiro, de entender que eu preciso mudar e eu preciso desejar mudar. Eu acredito na mudança do ser humano, né? Então, se eu não acreditasse, não faria sentido eu ser psicóloga. E eu percebi essa mudança justamente, aí vou trazer mais uma vez o meu exemplo, quando eu aprendi a dizer não, a deixar de só dizer sim. Mas isso foi um processo. Foi um processo de terapia. Foi um processo de sofrimento. Foi um processo de repetições de situações que eu não queria fazer, que eu não queria estar, que eu apenas tinha que me adaptar por N coisas, né? Nem estou culpando ou julgando nada nem ninguém, mas porque a vida, de uma certa forma, me fez ser assim até determinado ponto onde eu decidi mudar. Então, a gente pode mudar sim. A gente pode se adaptar, a gente pode aprimorar aquilo que a gente sabe. E o autoconhecimento é a porta de entrada para isso. Eu preciso desejar me conhecer. Por quê? Se eu me conheço, eu começo a entender o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é meu e o que é do outro. Então, se eu não me permito a fazer esses questionamentos, eu não tenho como mudar, porque eu não sei o que é que eu preciso mudar. Então, a mudança, ela começa a partir de uma dor.
se algo está ruim, se algo está desconfortável, que a gente aproveite essa oportunidade para refletir e mudar, para refletir e se questionar. Aí sim vem a mudança, aí sim, de fato, vem a mudança real. Uma vez, até conversando com uma pessoa, ela queria fazer uma coisa que eu não queria mais, aí não, eu aprendi a dizer não. Né? E assim, de uma forma leve, a gente pode dizer isso, a gente pode colocar para o outro, né? Que eu não quero, hoje não. Amanhã a gente pode conversar sobre isso novamente, mas hoje não. E tudo bem. Mas qual é o nosso medo? De dizer não e o outro nos abandonar, o outro não nos chamar mais para determinada situação. A gente tem medo justamente da exclusão. Então, se eu digo não, o outro vai me largar e vai arrumar de outra forma, outra pessoa, outra companhia. Então, é importante que a gente entenda, antes de qualquer coisa, que a gente precisa respeitar os nossos limites, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E só com o autoconhecimento e o fortalecimento de nós mesmas é que a gente consegue isso. Então, o processo de terapia, às vezes, é fundamental e importante para a gente recomeçar e ressignificar a nossa própria história, sem culpa e sem peso. Pois é, quando a gente fala, né, sobre consentimento, também é falar sobre autoconhecimento. Eu adoro esse tema, porque na minha visão, só conseguimos dar ou negar nosso consentimento de forma consciente quando sabemos o que sentimos e o que é importante de fato para nós. Porque se eu não sei o que sinto ou preciso, como saber até aonde vai o meu sim ou o meu não? Qual o papel do autoconhecimento no fortalecimento da consciência sobre esse consentimento? Explana melhor aqui o que é preciso para a pessoa realmente se conhecer. Eu acredito muito na terapia, eu também sou terapeuta. E então eu acho que a pessoa se conhecendo, ela vai saber impor os limites. Então eu acho que a gente tinha que abordar um pouquinho mais aqui nesse Uhum. tema agora, o que você acha? Acho que o interesse é a porta de entrada para o autoconhecimento. O interesse, o desejo, a oportunidade. E hoje a gente tem um mundo nas mãos. Quando eu falo mundo nas mãos, eu me refiro ao celular, né? Eu me refiro às informações que a gente tem lá. O autoconhecimento ele pode partir aqui. Estamos impulsionando, estamos incentivando, estamos colocando uma sementinha para que as mulheres busquem autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele pode ser com essas informações que a gente está trazendo, do despertar da curiosidade, do questionar. A gente pode também colocar uma sementinha do assista os outros episódios e os que virão do Trilhas da Saúde como um todo, para que as mulheres possam começar a refletir sobre si. E a mudança ela acontece a partir do questionamento. Então, às vezes, ouvir uma live, um podcast, assistir um curso, qualquer coisa que seja voltado para o despertar, é uma oportunidade de a gente refletir sobre nós. Então, que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa incentivar através da educação, através do conhecimento, através de informação, que seja de uma informação clara e segura, que seja dentro dos valores de cada pessoa, né? O que eu estou falando aqui pode conectar em muitas mulheres, mas pode não conectar em outras e está tudo bem, né? Faz parte da nossa individualidade. Então, que pessoas, né, que as mulheres busquem dentro do que faz sentido para elas. Como que eu mudo? Tem várias formas de terapia, inclusive. Tem várias formas, habilidades, abordagens, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer e tem muitas coisas também que não é terapia, mas é terapêutico. Então a gente pode sim, através de vários movimentos, se reconectar com a própria essência ou até mesmo conhecer e descobrir a sua própria essência. Eu costumo sempre dizer, resgate e conheça você. No processo de terapia, é um resgate pessoal e é uma oportunidade de se conhecer. Então, por que não? Dentro daquilo que faz sentido para vocês, dentro daquilo que está ao alcance também, nem todas as pessoas têm disponibilidade e tempo de fazer terapia, mas é importante a gente lembrar que a terapia e essa busca pelo autoconhecimento é uma responsabilidade individual. Por mais que eu queira ajudar alguém, eu só posso ajudar se ela quiser. Então, é a mesma coisa. Não adianta alguém querer que eu mude se eu verdadeiramente não quero. Isso não vai acontecer de uma forma fluida.
né? E às vezes nem vai acontecer. Imagina uma máscara, né? Eu coloco uma máscara, pronto. Mas eu simplesmente tiro a máscara e volto a ser o que eu sempre fui. O processo de mudança ele precisa ser genuíno e parte a partir do interesse. Então, acho que o autoconhecimento parte daí, do interesse. Tem que fazer essa quebra de máscara, né, Vanessa? Por incrível que pareça, tem que ter coragem, mas sempre vale a pena. E a gente está muito só falando de mulheres, 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 mas a maioria dos homens também não foi ensinado a lidar com o não do outro. E muitas vezes foram levados a acreditar que ter poder significa exercer controle. Isso afeta diretamente como o consentimento é vivido nas relações. Como podemos incluir os homens nessa conversa sobre o consentimento e saúde emocional? Pois é, eu acredito que os homens, às vezes a gente deixa, né, eles de lado, como que eles fazem, eles, na verdade, somos nós que também ensinamos a esses homens. Né? Eles podem mudar, eles podem respeitar a partir do entendimento, a partir do diálogo. Pouquíssimos homens gostam, de fato, de conversar, de trocar, de falar, de TDR, por exemplo. Né? Mas, às vezes, a gente precisa entender que as mudanças, elas acontecem também, principalmente dentro de um relacionamento, a partir do diálogo, da comunicação. Né? Não precisa ser um discutir a relação, mas sim conversar sobre a relação. E aí entra a questão do consentimento. Esse interesse de entender mais sobre o outro pode ser o interesse do homem. O homem ele pode também começar a praticar e exercitar a autoridade dele, a possibilidade dele de dizer não, não, não quero. Mas sem ser dizer não de uma forma agressiva, impositiva, mas de uma forma acolhedora também. E não é ser fofo, nem meigo, mas dizer não, hoje não, por conta disso e disso. Às vezes uma explicação, para quem a gente quer e precisa dar também, já contextualiza e transforma aquele diálogo e aquela comunicação. Né? Então, os homens eles podem sim trazer a responsabilidade para eles do ouvir mais, perceber mais e falar mais. É um conjunto de coisas. E eu acho que volto a trazer a reflexão da mudança social. Né? É algo que é social, é algo que é nosso, em todas as famílias, em todos os lares, né? Em todos os ambientes que a gente circula, seja ele social ou profissional. Então, sim, todos nós temos responsabilidades em entender o que é respeito, consentimento e limite. O que é respeitar? O que é consentir? Quais são os limites que eu preciso oferecer às pessoas e respeitar das pessoas? É um conjunto. É que a gente possa despertar para esse olhar a partir de agora. E é o que eu sempre digo e vou repetir. Não é porque o que passou, eu vou ficar lá no passado sofrendo, me lamentando, chorando e me martirizando. Não. A partir de agora, que você sabe a nova forma de ser, de observar, de olhar, o que, é que você pode fazer? Então, eu acredito que assim a gente consegue fazer a união de tudo isso de uma forma leve, em prol não de nós mesmos, mas das próximas gerações que virão. Pois é, tem uma das pessoas que eu cuido com a minha terapia, que ela não tinha um relacionamento bom para ela, só era bom para o marido. Então, eu com jeitinho, eu conversei com ela e falei: a melhor forma de você arrumar essa situação é através do diálogo. Fala para Uhum. ele: eu não gosto disso, eu não tenho prazer fazendo isso. Converse. Ai, mas ele vai ficar bravo. Eu falei: você já tem o não, corre atrás do sim. Então, tenta conversar. Pois o feedback dela foi que isso mudou a vida dela, porque ela foi conversar com o marido e ele aceitou, entendeu. A vida deles começou a ficar mais leve, inclusive com os filhos. Ela falou que o ambiente da casa transformou, que virou outra casa. É bem curioso isso, né? Porque às vezes a gente pensa que, meu, eu tenho que continuar fazendo o que ele me impõe, porque eu não tenho direito de falar o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas não, tenta. Não brigando, porque quando você briga, você perde a razão. Mas naquela coisa do,
Olha, sabe o que eu queria te dizer? Eu acho que se a gente fizesse assim, não custa tentar, não é verdade? Ô, Ana, sobre essa questão da comunicação, só acrescentando, a gente se comunica de uma forma errada, a gente não sabe se comunicar, né? E quando a gente fala sobre nós, eu tô sentindo isso, eu tô me sentindo triste, eu fiquei pensando, eu tô falando sobre mim. E nisso o outro vai ouvir. É totalmente diferente de dizer, você chegou atrasado, o problema foi você, isso aconteceu por sua culpa. É diferente o apontamento da comunicação não violenta, falar sobre sentimentos e emoções. Né? Então, já deixo aí esse toque também para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso em relação à comunicação. Sim, eu tenho também outro caso aqui para trazer, que é assim, quando a pessoa pensa o que o outro pensou da forma que ela pensa que deveria ser. É Sim, complexo. Nem eu estava viajando, e aí quando eu voltei, a pessoa não teve uma reação que eu acreditei que ela fosse ter, então eu falei: pronto, acabou, não quer mais nada. Aí eu depois fiquei pensando, fui falar um oi para a pessoa estava pensando que eu não queria mais nada. Estou aqui tá. dando um exemplo. Então, você tem que ter sempre a comunicação. Sem a comunicação, você não pode imaginar o que o outro está pensando, você não pode imaginar que o outro esteja pensando como você. Tudo é a forma de como. Aí, voltamos. Para encerrar esse ciclo, eu queria trazer a palavra escolha. Porque o consentimento começa na escuta e se realiza quando a escolha é respeitada. Vanessa, qual mensagem você deixaria para quem quer começar a praticar o consentimento como um ato de cuidado consigo e com o outro? Eu sempre trago duas visões sobre para quem quer começar a experimentar, a falar não, a dizer não, né? E até mesmo a enxergar o que é esse conjunto de coisas, né? De fato, é uma escolha, concordo com você plenamente, né? E eu posso dizer um sim, sem medo e sem culpa. Assim como eu posso dizer um sim, com respeito e com escuta. Então, sempre vai ser uma escolha. Eu sempre vou escolher, e mesmo quando eu não escolho, eu já estou escolhendo abrir mão de fazer a escolha. Parece complexo, mas todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar e de fazer novas escolhas, escolhas diferentes, escolhas iguais. Tudo é uma escolha na vida, né? Ao acordar hoje, eu escolhi essa roupa que eu ia vestir. Todos os dias eu escolho o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou dizer, como eu vou me comportar nos lugares, onde que eu quero estar. E às vezes, de uma forma impactante e abrupta, a gente não consegue escolher uma reação, mas a gente consegue escolher como que a gente vai lidar com essa reação que aconteceu de uma forma abrupta, mas sem culpa, né? É o que eu trago sempre, sem culpa e sem medo, né? Mas sim com muito mais respeito e escuta sobre si, sobre o que está sentindo, sobre o que está vendo, né? Sobre o que está ouvindo das pessoas ao redor em relação a dada situação. Né? Então, que a gente possa viver um pouco mais leve, né? Sim, fazendo escolhas. Se as escolhas são certas ou não, no final das contas, né, a gente só vai saber depois, mas às vezes a gente tem duas opções corretas para escolher e a gente não escolhe porque não quer abrir mão de algo. Mas a partir do momento em que eu estou aqui gravando com vocês, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu escolhi estar aqui. Eu dei o meu consentimento de que sim, eu quero estar lá, eu vou estar lá. Foi um acordo firmado entre nós. E quando a gente fala de consentimento, reforcem, não é apenas sobre o consentimento sexual, é o consentimento sobre relações. E aqui é relacionamento também. Sim, eu queria até que você abordasse um pouco sobre o seu Ah, projeto Sexia. Conta aqui um pouco o que isso pode representar para a mulher, para que ela consiga aprender a dizer esse não, esse sim. pois é, eu costumo dizer que
costumo dizer não. A terapia, a sexia, ela não é terapia. A sexia, ela é educação. A sexia, ela vem exatamente para mostrar para as mulheres o que é sexualidade, o que é sexo, o que é educação sexual, como começar a se perceber. Ela não é terapia, ela está educando. E ela tem até o momento que ela pode ir. Por quê? Porque a gente precisa de olho no olho também, né? A terapia, ela vai educar, ela vai ensinar, mas ela vai trazer ciência, né? A terapia, ela não é como os chatbots, por exemplo, o ChatGPT. Os conteúdos que a Sexy aprende são a partir do que eu estudo, do que eu leio, do que eu escrevo e alimento na base de dados dela. Então, a Sexy, ela vem para isso, para trazer exatamente o que a gente está conversando aqui, de uma forma leve, de uma forma cuidadosa, respeitosa, e que a gente se permita a não consigo conversar com alguém, conversa com a sexia, não para fazer terapia, mas para aprender a entender quais são os caminhos e aí sim ir buscar nos lugares certos, no momento certo, né, para que essa evolução feminina ela aconteça, porque de fato é um projeto que ele é uma causa pessoal, né, é um projeto de uma mulher para muitas mulheres que conseguiu perceber que com a educação foi a luz. A educação me deu a luz para um problema que eu só consegui resolver na terapia. Então, a sexia ela vem como essa luz, uma luz para mostrar o caminho para que a gente faça esse caminhar de fato no lugar certo, com a pessoa certa, né? E veja, pessoa, não é com a sexia, mas a sexia é a porta de entrada para essa educação, né? A sexia educa, ela é uma edtech representada por uma inteligência artificial, que é a Sexia, né? Então, Sexia Educa é a empresa, Sexia é uma educadora digital que vem para falar sobre tudo aquilo que a gente precisa de uma forma correta, de uma forma segura, de uma forma baseada em ciência, né? E unida aí à tecnologia. Pois é. Eu costumo, quando eu faço palestras, quando eu faço atendimento, eu costumo abordar muito o fato da pessoa se autoconhecer. Eu trabalho muito o autoconhecimento para transformar padrões de comportamento. E uma das dicas que eu sempre dou é: quando vai deitar, pega um caderninho, uma folha de papel, uma caneta e começa a escrever ali tudo que aconteceu de certo e de errado que mais te marcou naquele dia, porque é uma forma de você aprender a entender o que você fez de certo e o que você fez de errado. Então, eu dou essa dica e eu gostaria que você desse aqui também para a gente alguma dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que ela pode estar fazendo sozinha, enquanto ela não tem coragem de procurar uma ajuda. O que você tem para dizer para a gente? Olha, eu sempre gosto muito dessa ideia do escrever, né? Porque escrever não é terapia, mas é terapêutico. Eu gosto muito de Vanessa, fazer reflexões a partir de músicas, letras de músicas. Eu gosto muito de fazer uma caminhada para pensar de forma livre, de pensar sem julgamentos. Então, a gente pode escrever, a gente pode parar para ouvir música, a gente pode meditar, a gente pode fazer um movimento, um exercício físico, a gente pode fazer muitas coisas só. E veja, tudo isso é gratuito. Nada exige um investimento alto, pelo contrário, existe o interesse pessoal, existe a própria disponibilidade de parar um tempo e olhar para si. Ah, quanto tempo tem uma música? 3, 4 minutos no máximo. Escuta essa música e escreve sobre ela. Escuta essa música e reflete sobre a letra dela, sobre o que ela está querendo te tocar, sobre onde ela te tocou. São reflexões. Isso a gente pode fazer só assim. Né? Em dado momento, a gente precisa de um profissional ali, de fato, né, contribuindo e aprimorando essas reflexões, trazendo mais reflexões ainda, mas o interesse e a disponibilidade para se cuidar, ela pode ser terapêutica também. Né? Então, tem coisas que não são terapia, mas é terapêutico. Então, que a gente busque o que é que eu gosto? É esporte. Porque no esporte, a gente conhece também os nossos limites. A gente conhece o que é que a gente tem medo, o que nos amedronta. Né? Então, terapia, meditação, escrita, música, tem muitas oportunidades e possibilidades, né? Que a gente possa encontrar aquela que se conecta
com a gente mesmo. Sim, sim. Nós estamos há 5 anos já da Covid, né? E eu gosto sempre de lembrar que quando a pessoa entrou no Covid, ela se fechou, ela Sim, foi obrigada a ficar ali com ela. Então, repensou, acabou fazendo uma terapia e um autoconhecimento, porque não tinha muita coisa para fazer. Mas, quando acabou a Covid, o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a correr atrás do prejuízo. Elas não tinham mais tempo para nada. Elas só queriam correr atrás do tempo que elas acharam que foi perdido. Mas eu acho que estava todo mundo precisando dessa pausa para, sabe, pensar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida até aqui? E sim, aí eu converso muito, até hoje eu converso com as pessoas, que pode ver que as pessoas se afastaram um pouco da terapia, elas se afastaram um pouco do que é importante para elas, porque até hoje elas estão correndo atrás do prejuízo de ter ficado parada aquele tempo. É muito curioso. E aí eu aconselho, gente, começa ali a respirar, presta atenção na respiração, mas vai voltando para dentro de você, vai trazendo essa reflexão, volta a se escutar. As pessoas estão precisando disso. Elas estão cada vez mais distantes do seu propósito de vida, que é ela com ela mesma. exato. Exatamente. Eu costumo dizer que eu senti isso na pele, que a pandemia ela foi uma oportunidade. Tiveram pessoas que aproveitaram essa oportunidade, tiveram pessoas que não conseguiram enxergar como uma oportunidade. E assim, todo momento é uma oportunidade de recomeço. Tivemos a pandemia indo embora, e eu até trago para a nossa realidade hoje que a sexia ela surgiu exatamente na pandemia. A ideia da sexia ela veio do que eu ouvia, não só em consultório, mas das pessoas próximas, dos familiares, né, de quem buscava se reencontrar dentro daquele momento perdido. Então, acho que tudo isso foi importante, né? A gente ter vivido, vivenciado, virado a página e recomeçado. Mas que a gente possa recomeçar hoje também. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao fim desta conversa, que eu não queria que acabasse, porque ela está tão interessante, repleta de conhecimento, inspiração e trocas transformadoras. Eu quero agradecer imensamente a nossa especialista Vanessa Albuquerque por compartilhar tanto com a gente. Um agradecimento especial à Érica, que está ali nos bastidores, garantindo que isso tudo aconteça aqui, para que tudo dê certo. E, claro, a você que nos acompanhou com tanta atenção e sensibilidade. Vanessa, agora eu te convido a deixar uma mensagem inspiradora para quem aqui nos assiste. Gostaria que você deixasse assim aquilo tudo que você pode deixar para a pessoa falar: Uau, como valeu a pena estar aqui com a Vanessa hoje. Bom, eu penso que nesse momento de reflexão, a gente pode olhar para si, olhar para as nossas relações e olhar para nós mesmos, que é o principal nesse momento. Como é que eu me percebo nos relacionamentos? Será que eu estou leve? Será que eu estou pesada? Será que eu não estou satisfeita? Será que eu me sinto adoecida? Né? Porque os nossos relacionamentos eles podem nos impulsionar ou nos adoecer. Mas não é que o relacionamento faz isso, é porque às vezes a gente mesma não sabe o que fazer com isso e permite certas situações. Então, que a gente possa aprender como que eu devo sentir o que eu sinto e como que eu devo externalizar isso. Então, consentimento é um acordo claro, consciente. Consentimento é um sim verdadeiro, sem medo e sem culpa, e mais, com respeito e com a escuta. Então, que a gente possa olhar para tudo isso dentro do meu momento de recomeçar. Eu quero recomeçar, eu decido recomeçar. Então, comece primeiro se sentindo, depois observando o espaço e aí sim colocando os limites para que esse consentimento venha. Então, o autoconhecimento é a porta de entrada para a mudança.
que a gente possa se conhecer. Fica essa reflexão para todas nós. Que delícia ouvir essas palavras, Vanessa. Estou assim, emocionada da gente poder trazer todo esse conhecimento, que as pessoas consigam entender o que isso pode significar para essas mudanças na vida delas. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua atenção e por fazer parte dessa jornada de conscientização sobre a origem e a violência contra meninas, mulheres e tudo isso que aconteceu aqui agora com a gente. Hoje falamos como essa realidade, muitas vezes silenciosa, começa cedo e sobre o quanto ela impacta a nossa saúde emocional, mental e física de quem vive essa dor. Que essa conversa siga ecoando em cada um de nós, gerando reflexão, empatia e atitude. Continuem buscando conhecimento, autoconhecimento, apoio e espaços de escuta. Juntos podemos transformar essa cultura e construir caminhos mais seguros e respeitosos para todas. Uma ótima noite a todos e até a próxima.